olhar para o céu, você vê bilhões de estrelas que cintilam em silêncio. Cada uma delas faz parte de uma galáxia e existem bilhões de galáxias espalhadas pelo cosmos. Durante o dia, montanhas se erguem como monumentos, mares se estendem sem fim e o vento percorre vales e florestas em perfeita harmonia. A vastidão da natureza é colossal. Cada detalhe, das alturas do firmamento às profundezas da terra, revela algo grandioso e misterioso. Há distâncias que não cabem em números, luzes que viajam por milênios, forças impressionantes da natureza e mistérios que nem os mais brilhantes cientistas conseguem sondar. Mas, acima de tudo isso, existe algo maior. Alguém que conhece a canção de cada montanha e a cor de cada profundeza oceânica. Aquele que criou cada estrela chama cada uma pelo nome e sustenta tudo com o poder da sua palavra. O mundo é vasto, o universo imensurável, mas Deus é infinitamente maior. Pessoal, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens com este tema, com essa temática infinitamente maior. Nós conversamos recentemente sobre uma série com o tema Presença que Transforma, que foi muito legal. A gente conversou sobre esse Deus que é presente e que ele não é apenas um discurso, que ele é uma presença que nos transforma e que por isso nós também, como seus discípulos, temos que ser presença que transforma os lugares onde estamos inseridos. E nessa série de mensagens nós falamos a respeito desse Deus muito próximo de nós, muito junto. Nós usamos várias vezes a expressão Emanuel, referindo-se a Jesus. O profeta Isaías disse que Jesus seria o Emanuel, que significa Deus conosco, Deus bem perto, entre nós e por nós. Só que quando você vai num restaurante comer, ou quando você procura um nutricionista, esse nutricionista ele vai pensar para você uma alimentação balanceada, uma dieta balanceada, que abranja tudo aquilo que o seu organismo precisa. Então sim, Deus é presente, Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, por nós, com a gente. Mas uma outra perspectiva, um outro alimento extremamente necessário para os discípulos e discípulas de Jesus é compreender que Deus é tudo isso, mas Ele é infinitamente maior do que tudo que podemos pedir, pensar, imaginar. Tudo que podemos conjecturar com a nossa mente limitada. E para conversarmos sobre isso, eu gostaria de mostrar algumas imagens para você. E eu gostaria de intencionalmente trazer algumas informações, irmãos e irmãs, dados a respeito do universo, que obviamente eu não sei, tá? Eu pesquisei e eu anotei aqui, ó. E depois que eu ler, provavelmente a maioria desses dados eu vou esquecer. Mas é importante na nossa construção aqui para entendermos o tamanho do universo, o tamanho das coisas criadas. Eu quero que você me acompanhe. Olha só, a Terra é um pequeno planeta com pouco mais de 12.700 quilômetros de diâmetro. É um pequeno planeta, girando a cerca de 1.600 quilômetros por hora em torno do seu eixo e viajando a 107.000 quilômetros por hora ao redor do Sol. Mesmo com toda a beleza, esse planeta azul, lindo, maravilhoso, esse planeta azul é apenas um ponto minúsculo suspenso no espaço. Em 1977, um satélite foi lançado no espaço e ele foi indo para longe da Terra. E em 1990, eles tiraram uma foto, os responsáveis por esse satélite tiraram uma foto da Terra.
E a conclusão que eles chegaram é que, em meio a uma imensidão de informações, existia um pequeno ponto pálido azul. Aquele ali era o planeta Terra. Esse planeta Terra, ele tem como estrela mais próxima ao que nós chamamos de Sol. O Sol é uma estrela central do nosso sistema, gigantesca, é uma gigantesca esfera de fogo e plasma, composta principalmente de hidrogênio e hélio. A temperatura do Sol ultrapassa 15 milhões de graus Celsius. Agora, presta atenção nisso. O Sol é aproximadamente 109 vezes maior que a Terra em diâmetro. 109 vezes. A área da superfície do Sol é cerca de 12 mil vezes maior que a área de superfície da Terra. Se compararmos o volume do Sol, quanto espaço ele ocupa, o Sol é 1,3 milhão de vezes maior do que a Terra. Isso significa que cabem cerca de 1.300.000 terras, planetas terras, dentro do Sol. Então, a gente começa em proporção a entender o quanto o planeta Terra é pequeno quando a gente usa como referência o Sol. Ok? Agora, é interessante porque o Sol, nem de longe, é uma das maiores estrelas que existem. O Sol é uma estrela anã. Essa estrela que está aparecendo aí é a UY Scuti. UY Scuti. Essa estrela, ela é uma supergigante estrela vermelha, localizada na constelação de Scutum, a aproximadamente 9.500 anos-luz da Terra. É uma das maiores estrelas conhecidas em diâmetro. Cerca de 1.700 vezes o raio maior que o Sol do nosso sistema solar. Então, o nosso sistema solar, o nosso Sol do nosso sistema solar, ele é absurdamente maior que o nosso planeta Terra. Mas a UY Scuti, ela é 1.700 vezes maior que o Sol. Caberiam cerca de 5 bilhões de sóis dentro da UY Scuti. Se você colocasse no mesmo lugar onde está o Sol, você colocasse essa estrela no nosso sistema solar, até Júpiter, todos os planetas seriam destruídos, porque pegaria a circunferência até o planeta Júpiter. E onde esses planetas estão? Estão nessa que nós chamamos de Via Láctea, a nossa galáxia. A nossa galáxia. A Via Láctea é a galáxia onde o nosso sistema solar está. É o lar cósmico do planeta Terra. É uma enorme coleção de estrelas, poeira, gás, matéria escura, todas mantidas unidas pela gravidade. A Via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz, aproximadamente 946 quintilhões de quilômetros. Possivelmente ela tenha mais de 100 bilhões de planetas. O planeta Terra é um entre 100 bilhões de planetas na Via Láctea. Essas proporções são tão gigantescas que, se mesmo viajando à velocidade da luz, levaríamos 100 mil anos para cruzar a galáxia de ponta a ponta. Agora, a Via Láctea é uma galáxia. É uma galáxia dentre outras galáxias. Um estudo sugere que pode haver até cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Gente, eu já me perdi faz tempo nessa conversa. Mas o objetivo dessas
referências, dessas perspectivas, é nós concluirmos aqui o quanto somos pequenos. O quanto nós somos pequenos. Nós moramos num mundo, num planeta, aliás, pequeno. Nós estamos num sistema solar. O nosso Sol é considerado uma estrela pequena. Estamos dentro de uma galáxia que é uma galáxia médio-pequena, de um universo observável, porque eu pesquisei um pouquinho para entender minimamente para onde isso aqui iria, e todas essas informações, elas têm sempre um destaque. Esse aqui é o universo observável. Porque existem teorias de que existem inúmeros universos. E quando nós olhamos para essas informações, nós concluímos o quanto nós somos pequenos. Você pode checar, você pode dar um Google na sua casa e ver como isso é absurdamente grande. Nós concluímos a respeito da nossa pequenez e nós concluímos também, alguém gerou isso aqui. Quem é o responsável por tudo isso? Quem é o responsável por tanta coisa? Se por um lado nós concluímos que a Terra é um planeta pequeno, dentre infinitas possibilidades, por outro lado nós também concluímos que a Terra é um planeta maravilhoso. É o planeta azul. É um planeta fantástico, cheio de belezas. E nós estamos aqui nessa manhã. Nós somos pequenos. Nós somos algumas das 8 bilhões de pessoas que estão no planeta Terra hoje. Desde que o mundo começou, aproximadamente 117 bilhões de pessoas já pisaram neste planeta. O Deus que criou tudo isso é infinitamente maior do que os nossos problemas, do que os nossos desejos, do que as nossas conjecturas a respeito de quem Ele é. Quem Deus é? Aí a gente fala, Deus, segundo as minhas interpretações, é isso, porque eu li a Bíblia, e a Bíblia fala isso. Ok, a Bíblia é o nosso guia a respeito da revelação de quem Deus é. Mas, pensando um pouquinho nessas informações aqui, a respeito do universo, irmãos e irmãs, nós temos que admitir de que se Deus é o Criador de tudo isso de fato, e nós cremos que Ele é infinitamente maior do que todos os nossos pensamentos podem alcançar, ou definir, ou imaginar a respeito dele. A respeito disso, irmãos, irmãs, eu gostaria de conversar com vocês nessa série de mensagens, apontando para o fato de que nós precisamos nos assombrar novamente com a presença de Deus. Sim, Deus é, em Jesus, Emanuel, Deus presente. Essa perspectiva é maravilhosa e é real. Mas eu preciso também ficar assombrado, eu preciso ficar extasiado, embevecido com essa presença, com esse olhar para Deus de alguém imensurável. Imensurável. Eu gostaria de conversar com vocês hoje à luz desse tema. Um Deus infinitamente maior. Um Deus infinitamente maior. Você só se relaciona, você só desenvolve um relacionamento com Deus, com um transcendente, se você, na sua mente, conclui, se o seu coração sente paz, no sentido de que esse Deus é de fato grande. Você começa a se distanciar de Deus ou da religião que você pratica, à medida que você olha para o transcendente e entende que esse transcendente não é lá essas coisas. Não é tão grande assim. Não é tão poderoso assim.
O meu desejo do meu coração é que nessa série de mensagens nós sejamos lembrados pelo Espírito Santo a respeito do quão imensurável Deus é. De que Ele não é um Deus que pode ser conceituado. Ele não pode ser encaixotado. Se o universo não tem limites, o Criador é absurdamente limitado também. E essa perspectiva a respeito da grandeza de Deus não afasta você de Deus. Ela enche o seu coração e a sua mente a respeito da necessidade que temos de Deus. Quero convidar você a olhar comigo para o livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 12. Irmãos, é interessante que a Bíblia sempre traz para nós textos onde o narrador, o profeta, quem está ali desenvolvendo aquele texto, se relaciona com Deus nessa perspectiva da imensidão, do quanto Deus é imensurável. Essa perspectiva ela é importante. É importante para o seu relacionamento com Deus. O profeta Isaías entendeu isso e inúmeros outros textos da Bíblia apontam nessa direção também. Eu vou ler do versículo 12 ao versículo 31, são alguns versículos, eu peço sua atenção, por favor. Aqui na Nova Versão Internacional, você pode abrir seu smartphone, acompanhar na sua Bíblia, na sua versão de preferência, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o pó da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o instruiu? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. São para ele como o pó que resta na balança. As ilhas para ele não passam de um grão de areia. As florestas do Líbano não seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Quanto a uma imagem, o artesão a funde, o ourives a cobre de ouro e forja correntes de prata para ela. Quem é muito pobre para essa oferta pode apenas escolher boa madeira, que não apodreça, e procurar um marceneiro habilidoso para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, 1000 lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa
a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Até aqui. Irmãos, eu queria destacar algumas coisas com vocês a partir desse texto, a partir dessa perspectiva de que Deus é infinitamente maior do que os nossos pensamentos, reflexões. Primeira coisa, compreendam o Deus que ultrapassa o entendimento. Contraditório, né? Compreendam o Deus que ultrapassa o entendimento. Nós precisamos compreender que esse Deus que criou todas as coisas, ele é de fato incompreensível. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, pertencentes a uma denominação, a um grupo de pessoas de linha reformada, de teologia reformada, nós temos muitas vezes uma mente extremamente cartesiana. Nós queremos entender tintim por tintim como as coisas funcionam em todos os sentidos, especialmente no que diz respeito a Deus. Mas nós precisamos compreender o Deus que ultrapassa o entendimento. Nessa manhã, eu gostaria de convidar vocês a olhar nessa direção comigo. Olha só, no versículo 21, Isaías pergunta algumas coisas que parece que ele assistiu algum vídeo no YouTube, ou ele pegou essas informações difíceis e complicadas de assimilar que eu li aqui e comecei aqui a nossa conversa. Desses planetas, desses 2 trilhões de galáxias, desses 8 bilhões de pessoas que estão na Terra, mas que são como gafanhotos, desse Sol que nós temos, que é muito maior que o nosso planeta, mas dessa outra estrela, que é 1.700 vezes maior do que o nosso Sol. Parece que ele tem acesso a essas informações e ele está dizendo o seguinte: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Deus se assenta no seu trono, Ele governa a terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Quando você vai ler um pouquinho, procurar vídeos a respeito da grandeza do universo, vez ou outra esses vídeos se referem à terra, à lua, aos planetas como sendo poeira cósmica. Literalmente poeira cósmica. E Isaías está nos chamando aqui de gafanhotos, pequenos, diante desse Deus que é grande. Olha só, ele convida as pessoas a se lembrarem de que Deus não se compreende. O que se compreende é a incompreensão da infinitude de Deus. Irmãos, irmãs, se você não compreende aspectos a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, e você tem dificuldades com isso, eu digo para você, não tenha. Não tenha, porque esse Deus revelado nas Escrituras, ele é de fato incompreensível. O que nós precisamos compreender, o que nós precisamos entender, o que precisa ocupar o nosso pensamento, a nossa mente, o coração, é de que, de fato, Ele é infinitamente maior do que nós, do que o nosso jeito de ser igreja. Deus é infinitamente maior do que as minhas preferências a respeito de como um culto deve ser ou como não deve ser.
como as músicas devem acontecer, como elas não devem acontecer. Como o café deve ser servido antes do culto começar, ou ele não deve ser servido. Deus, ele é infinitamente maior. Quando eu começo a ver essas imagens a respeito do universo, da imensidão dos planetas, das galáxias, eu vejo como nós somos metidos, né? Acho que é essa a palavra. Como nós somos orgulhosos. Como nós achamos que o mundo gira em torno de nós, das nossas opiniões. Quando eu olho, quando eu viro o holofote da minha história para o lugar errado, eu viro o holofote para mim, eu acho que eu sou o cara. Mas aí as informações a respeito do universo e o profeta Isaías me lembram de que eu sou, no máximo, um gafanhoto. Pequeno. Diante de um Deus que é grande, infinitamente maior. Antes da emoção de quem Deus é, antes de você ficar emocionado com a presença dele, vem a consciência. Vem a consciência. Antes da adoração, vem o entendimento. Eu quero convidar você nessa manhã a compreender o quanto o Deus que nós servimos, revelado nas Escrituras, ele é incompreensível. Ele é grande, ele é poderoso, infinito. O teólogo Dallas Willard vai dizer o seguinte: a mente é o primeiro campo de transformação espiritual. A nossa espiritualidade, hoje, Brasil, 2025, ela nos ensina de que o primeiro campo de transformação espiritual são as emoções. Então você vai a uma igreja e talvez você nem lembre muito bem o que o pastor falou, que texto ele pregou, mas você se lembra de que em determinada música você levantou o braço e arrepiou. E você ficou emocionado, você ficou emocionada, escorreu uma lágrima e você vai lembrar desse momento. E isso é importante. Isso é bonito e faz parte. Porém, a mente é o primeiro campo de transformação espiritual. Eu quero convidar vocês nessa manhã a se lembrar disso. A se lembrar disso. Desse temor a respeito desse ser que criou todas as coisas. Ex nihilo. Essa palavra significa do nada. Deus criou todas as coisas do nada. Ele não precisou de referência. Ele não precisou de um mapa. Ele criou todas as coisas do nada. E se você acha que isso é pouco, se isso não deixa você assustado, se essas informações a respeito da criação de Deus, de todas as coisas, não deixam você assustado, assustada, hoje à tarde visite o YouTube. Tem um vídeo, Quão Grande é o Universo. Visite este vídeo. Tem vários vídeos sobre isso. Ontem eu passei a noite assistindo esses vídeos com o Isaac. A Débora estava aqui ensaiando com a equipe aqui da música. Eu estava com as crianças em casa. E nós passamos a noite vendo inúmeros vídeos assim. A sensação que dá é que você é pequeno e que o ser que criou todas as coisas, uau, ele é fantástico. Mas Isaías está me convidando aqui, antes de ficar emocionado com isso, a compreender. A compreender. Compreender esse Deus absolutamente incompreensível. Por isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ele não fala sobre a transformação do seu coração. Transformem suas emoções, mudem suas afeições. Isso é importante, mas ele começa pela mente. Pela mente. Irmãos, quando você lida com pessoas muito rasas culturalmente, a tendência é que elas fiquem mais fascinadas com esse Deus, com a Bíblia, muito mais do que pessoas um pouquinho mais cultas, um pouquinho mais estruturadas socialmente,
pessoas que têm mais estudo, pessoas que são graduadas, pós-graduadas, porque essas pessoas você tem mais dificuldade de fazer ficar fascinadas. Eu não sei como que você desenvolve a sua espiritualidade, como você chegou aqui nessa manhã, mas independentemente de qual é a sua formação. Se você aprendeu a ler depois de adulto, se você tem dificuldade para fazer uma leitura contínua de um texto mais longo, você se perde no meio do caminho. Ou se você é graduado, pós-graduado, se você deu ou dá aula como professor, como mestre, independentemente de como você chega aqui nessa manhã, o Espírito Santo nos lembra de que a dúvida cresce onde a lembrança de quem Deus se apaga. Nós começamos a duvidar sobre a grandeza de Deus. Será que Deus é grande mesmo? Será que Ele tem poder para reverter esse cenário polarizado politicamente no nosso país? Será que Ele tem poder para transformar o meu casamento? Será que Ele tem poder para curar uma pessoa? Gente, olha o que Isaías faz. Antes de ele entrar nesse mérito, antes de ele entrar nessa questão, ele convida as pessoas a compreender a incompreensão da grandeza, da infinitude, da imensidão do Criador. Se você perder de vista quem Deus é, se você perder de vista a imensidão do universo, se você perder de Deus o quão poderoso esse Criador é, a dúvida passa a ocupar o seu coração e a sua mente. Porque os problemas ganham mais proporção, os desafios ganham mais proporção do que quem Deus é. Do que quem Deus é. A primeira coisa que Isaías manda a gente fazer, para a gente olhar, se relacionar com Deus infinitamente maior, é compreender o quanto esse Deus é incompreensível. A segunda coisa que ele manda a gente fazer, contemplem o Deus que revela a sua grandeza. Você tem o hábito de contemplar a criação? Você tem o hábito de olhar assim por uma janela bacana lá da sua casa e olhar um pouquinho para os pássaros, para os céus, quando o céu está ensolarado, peça rara aqui em Curitiba? Você tem esse hábito? Porque a sensação que eu tenho é que nós somos a geração que anda assim, ó. E com o dedinho aqui, né? É ou não é? Mas olha que interessante, Isaías, ele convida o povo de Deus a compreender e então contemplar. Compreender e contemplar. Eu convido você, se você tem um telescópio na sua casa, traz aqui para a gente usar nessa série de mensagens. Mas assim, se você tem um telescópio, dá uma olhadinha lá num dia, numa noite enluarada, numa noite com o céu aberto, dá uma olhada para cima e tenta explicar isso. E tenta explicar o que você vai ver. Tenta chamar uma pessoa ali e explicar tintim por tintim o que você está vendo. Tenta fazer isso. Tenta olhar para o sol ao meio-dia. Claro que você não vai fazer isso, você vai ficar maluco, teus olhos vão... Você vai ser tostado. Mas tenta olhar e tenta compreender essa estrela 1.700 vezes maior que a Terra. A luz dela demora 8 minutos para chegar aqui. Se você pegasse um carro e fosse para o sol hoje, você demoraria a 100 por hora, você demoraria 19 anos para chegar lá. Essa imensidão, tenta explicar isso para alguém. O que a Bíblia nos convida a fazer não é entender no sentido de explicar, é compreender a incompreensão e contemplar. Contemplar. Nós somos uma geração que perdeu o hábito de contemplar. E por não termos o hábito de contemplar, nós não conseguimos crer de fato, profundamente, de que esse Deus revelado nas Escrituras é infinitamente maior. Olha o que o profeta vai dizer. Verso 25 e 26. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. E aí olha o que ele diz, irmãos. Ergam os olhos e olhem para as alturas.
O profeta Isaías é uma referência no Antigo Testamento de um homem que tem um relacionamento com Deus e de uma pessoa culta, uma pessoa inteligente. Então, não é uma pessoa rasa culturalmente que está fazendo isso. É uma pessoa culta, temente a Deus, que está convidando aquele povo naquele momento. Essa palavra de Deus perpassa a história, chega até nós essa manhã, e o Espírito Santo nos convida a fazer a mesma coisa. Ergam os olhos e olhem para as alturas. É impossível, como eu disse anteriormente, você olhar para os céus, para as alturas, contemplar a criação e não ficar sem palavras. É impossível você não ficar sem palavras. A contemplação nos conduz à compreensão da imensidão a respeito de Deus, do quão imensurável Ele é. Ergam os olhos, olhar para o alto, é reconhecer que o Deus da criação continua presente. Continua presente. Olha só, John Mark Comer, sobre levantar os olhos, diz: levantar os olhos exige desacelerar para ver. E aí a gente tem um problema. Nós somos o povo na face da terra que mais vive a correria. Você não tem tempo. Perceba, pegue o trajeto que você faz para o trabalho. Da casa para o trabalho, trabalho para casa, casa, trabalho, trabalho, casa. Perceba como que você decora tudo. Você decora onde tem semáforo, onde tem radar, você decora onde estrangula um pouquinho o trânsito, fica mais difícil de passar, mas tenta lembrar das casas que ficam do lado assim, ó. Tenta lembrar de alguns detalhes assim, você provavelmente não vai lembrar, porque você não presta atenção. É momento de correria. Você não para. Para a gente olhar para os céus, para a gente cumprir o que Isaías está propondo ali, nós precisamos desacelerar. Desacelerar. Eu quero convidar você, nessa manhã, a tentar praticar isso. É fácil para você desacelerar? É fácil para você erguer os olhos e contemplar os céus? Para mim não é tão simples. Agora, Deus transformou para a nossa geração em uma ideia. Deus se transformou para a nossa geração, para as pessoas que se relacionam com Ele hoje, como às vezes até como um coitado, que é tão gracioso, Ele perdoa tudo que você fizer, e Ele é benevolente, Ele é condescendente. Ele é gracioso. Mas se você perder a perspectiva de que Ele é infinitamente maior, o seu relacionamento com Ele será um relacionamento desequilibrado. E talvez você se relacione com um Deus que é uma projeção de quem você quer que Ele seja e não verdadeiramente quem Ele é. Quem Deus é? Ele é infinitamente maior. E como que eu posso caminhar nessa direção de me relacionar com esse Deus infinitamente maior? Compreenda a sua incompreensão e contemple. Contemple os céus. Contemple a criação. Contemple as coisas que Deus fez. Olha só. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Agora preste atenção nisso. Em todo o universo observável, há aproximadamente 10 centilhões a 100 sextilhões de estrelas. 21 zeros. Depois do primeiro número. De 10 a 100 sextilhões de estrelas. A todas, o profeta Isaías está dizendo, todas ele chama pelo nome. E nenhuma delas deixa de comparecer. Quando nós olhamos para isso aqui pode ser uma informação poética para você. Realmente, Deus é grande. Ele chama as estrelas pelo nome. E essa informação pode ser mais literatura para você do que outra coisa. Para que isso de fato se torne verdade na sua vida,
você tem que tentar fazer o que Isaías está falando. Você precisa começar a contemplar. Você precisa começar a olhar para cima e perceber a imensidão de tudo isso. O quanto isso é grande. O quanto o Criador é infinitamente maior. No capítulo 43, um pouquinho para frente, Isaías diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Deus não chama apenas as estrelas pelo nome, Ele chama o seu povo pelo nome. Ele chama a sua igreja pelo nome. Ele chama seus filhos e filhas pelo nome. Irmãos, Deus Criador conhece cada pessoa, cada história, e Ele conhece a minha e a sua história aqui nessa manhã. Ele é grande, Ele é poderoso. Por isso, desacelere, contemple, deixe o assombro reacender a sua fé. Se você quiser entender Deus, se você começar a ler livros de teologia, bons livros de teologia, e você se perder nesse processo de contemplação, vai chegar um momento que a sua fé ela vai se apagar. Mesmo você conhecendo muito sobre teologia, mesmo você conhecendo muito sobre a Bíblia, sem a realidade, a perspectiva do assombro diante de Deus, a sua fé se apagará. E talvez você vai ser uma pessoa com muito conhecimento, mas com pouquíssimo assombro, com pouquíssima experiência de fato, diante desse Deus infinitamente maior. Por isso, como fazer para não deixar que isso aconteça? Desacelere e contemple. Desacelere e contemple. E uma terceira coisa, que é fantástico, como que esse assunto está aqui nesse texto? Porque a gente está falando de contemplar, a gente está falando de Deus que é grande, nós somos pequenos, de repente o profeta diz: esperem no Deus que renova a esperança. Esperem no Deus que renova a esperança. E aí, no versículo 27, o texto diz o seguinte: Jacó aqui, irmãos, é uma expressão para o povo de Israel, tá? Então não é uma pessoa Jacó, mas ele está falando para o povo de Israel. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, e Ele está aqui falando como o povo de Deus fala ou falaria. O meu Deus não considera a minha causa. E aí ele diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E ele finaliza: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor, essa parte você sabe decor, né? Renovam suas forças, vão alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A gente ama essa parte. É ou não é verdade? Eu já vi isso aqui em para-choque de caminhão, eu já vi isso aqui em story do Instagram, eu já vi isso aqui em camiseta. Mas essa parte é uma consequência da primeira parte que a gente trouxe aqui. Você quer que isso aconteça, que isso seja uma realidade na sua vida, na vida da sua família, no seu casamento? Você quer esperar no Senhor e renovar, ter as suas forças renovadas, voar alto como as águias, correr e não se cansar, andar e não se fatigar? Você quer que isso aconteça com você? Então, primeiro, compreenda a incompreensão, compreenda a grandeza, a infinitude de Deus. E por assimilar isso, comece a olhar para cima. Comece a contemplar o universo. Comece a contemplar o céu, as estrelas, o sol, os animais, as árvores, a beleza de tudo que Deus fez, e Ele só fez aqui no planeta Terra.
pelo menos no universo observável do que temos informações. Contemple isso, contemple, 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 contemple. Contemple a grandeza de Deus e deixe com que essa contemplação molde a sua maneira de pensar de que Ele é Deus e você não é. Ele é grande e nós não somos. Ele é perfeito, nós não somos. E quando isso for uma realidade no seu coração, na sua mente, irmãos, não tem como não descansar. Vocês percebem? O descanso aqui não é uma coisa assim, você está cansado e não é hora de tirar férias na empresa onde você trabalha. Aí você chega e o seu patrão, a pessoa que é superior a você hierarquicamente, percebe que você não está bem e por um ato de graça, chega para você e diz assim, olha, você está precisando de férias. Ainda não é tempo das suas férias, mas eu vou te dar 20 dias para você ficar em casa e